Olá galera, tudo beleza? Estamos começando mais um videocast. Dessa semana não teremos um review como a gente teve até o episódio passado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aí na semana no site e o principal foi o acontecimento de um artigo que eu escrevi sobre um dia de produção no GNOME Shell. Eu venho utilizando o Unity há bastante tempo. Na verdade, antes mesmo de ser lançada a versão final do Ubuntu com o Unity na versão 11.04, eu já tinha utilizado o Unity na versão Netbook Remix. Desde aquela época, a primeira vez que eu instalei ela no netbook, eu já tinha gostado da interface, já tinha achado que aquilo lá era realmente o futuro e fiquei muito feliz quando então finalmente saiu para a versão final para os desktops. A minha adaptação com o Unity foi tranquila. Questão de algumas horas de uso e eu já estava utilizando bastante a interface, estava bem tranquilo de se mexer, não cheguei a me perder. Outras pessoas para quem eu passei também, que eu instalei, o 11.04 no caso, também foi tranquilo, ninguém teve dificuldade nenhuma para mexer. E o GNOME Shell naquela época eu até cheguei a mexer um pouquinho, mas eu não tinha gostado do como ele tratava as coisas, não consegui me acertar muito. Gostei de algumas coisas, como a área de notificação, isso naquela época, e até achava legal se tivesse isso em outras distribuições, mas em outras interfaces gráficas, no entanto isso nunca foi implementado por nenhuma. Então o que aconteceu? Eu resolvi escrever um artigo relatando como foi a minha experiência em trabalhar com o GNOME Shell durante um dia de trabalho mesmo, ou seja, com tudo aquilo que eu preciso, fazendo todas as tarefas que eu faço durante um dia. Bom, acontece que não foi uma boa experiência. Eu sofri, penei, as coisas, eu precisava do mouse para praticamente tudo, perdia tempo então saindo com a minha mão até o mouse, do mouse até o teclado, teclado até o mouse, do mouse até o teclado, bastante vezes durante o dia, e isso não foi nada legal, eu perdi bastante tempo com coisas que são simples. As pessoas que estão usando assim no dia a dia com poucas aplicações provavelmente nem notem isso, mas como eu preciso ficar saindo uma aplicação para outra várias vezes, ficar indo para o mouse, voltando para o teclado, voltando para o mouse, acaba fazendo com que eu perca bastante tempo. Então isso aí já fez com que o GNOME Shell perdesse bastante conceito comigo. Outra coisa que eu gostava antes, quando eu usei só esporadicamente o GNOME Shell, era a área de notificação. Ficava lá na tela, eu podia interagir com a área de notificação, principalmente com mensagens instantâneas. Só que acontece que, usando no dia a dia, eu uso muito mais as mensagens instantâneas, até para mim me comunicar com os que eu chamo de clientes da minha empresa. O primeiro suporte geralmente é via mensagem instantânea. E acontece que a mensagem instantânea ficava muito escondida, acabava que eu sequer via a mensagem e uma ou duas horas depois eu acabava vendo que a mensagem estava lá. Então durante o dia de trabalho mesmo, essa função acabou se mostrando totalmente sem noção, porque eu acabo perdendo aquilo que eu precisava, as notificações que eu realmente precisava. Então caiu totalmente no meu conceito as notificações, ela precisaria ser muito melhor trabalhada, alguma coisa que me mostrasse tem uma mensagem nova, alguma coisa assim que no GNOME Shell não ficou legal. Bom, depois que eu escrevi isso, eu fui mais a fundo, como eu testei isso no Ubuntu 12.04, eu fui mais a fundo e vi que o Ubuntu 12.04 não está com todas as bibliotecas do GNOME Shell 3.4. Algumas coisas tem no 3.2 ainda, então talvez isso tenha prejudicado até o experimento com o GNOME Shell. Eu já fiz até o download agora da imagem do GNOME Shell oficial no site. Vou testar, eu já tentei no meu notebook ele de teste, só que não quis rodar de jeito nenhum. Mas eu vou tentar então executar e testar melhor. Mas lógico, vai ter que apresentar alguma coisa muito boa para mim resolver fazer isso, para mim fazer um teste novamente em produção, porque não posso perder o tempo que eu perdi até agora naquele outro teste. Então se algo realmente tiver de produtivo nessas novas imagens aí que eu baixei, aí quem sabe eu faço um outro teste, não prometo fazer um outro teste tão cedo assim. Não quero falar mal do GNOME Shell,
quero que isso fique bem claro que a minha intenção nesse artigo não foi falar mal do GNOME Shell e falar bem do Unity, essa não era a ideia. No entanto, era ver como isso era para mim, como é que era no meu dia a dia. No caso, eu trabalho com suporte, usuário suporte de software e hardware. E então, para mim, isso simplesmente o Unity é muito mais rápido, muito mais produtivo. O GNOME Shell não consegue ser. Ele não é ruim, como eu disse agora há pouco. Ele tem as suas qualidades. Visualmente, ele é muito melhor do que o Unity. Tem uma coisa muito legal nele que é as áreas de trabalho virtuais, os desktops virtuais, eles são criados conforme a necessidade, não é um número fixo, isso é bem interessante. Então ele tem algumas coisas boas sim, não posso dizer que não. Só que para o meu trabalho, o tipo de trabalho que eu faço, ele não é o suficiente. Outro artigo que saiu no site também, que gerou bastante visitas, aí, bastante repercussão, é sobre como fazer para instalar o Bumblebee e fazer realmente ele funcionar com placas híbridas NVIDIA e Intel. Me perguntaram no Twitter se eu fiz o teste para funcionar. Então, não, eu não fiz o teste. Como está escrito no final do artigo, ele foi enviado para uma lista de discussão de usuários Linux, aqui do Rio Grande do Sul, no grupo Tia Linux. Eu pedi autorização para o autor para me publicar, ele me autorizou. Ele sim fez os testes, porque ele tem esse hardware, eu não tenho esse hardware, nunca apareceu na minha mão aí, até se alguém aí tiver para me doar ou até para emprestar para mim fazer testes, aí eu posso realmente fazer os testes com esse driver, com o Bumblebee ali, para ver se a gente realmente faz funcionar. Mas não, eu não testei, então eu estou confiando na verdade no relato das pessoas que fizeram o tutorial de verdade, né? No caso ali foi o André Mazotti Moreira, então não foi escrito por mim, né? Outra coisa que deu, acho que o pessoal ainda não entendeu ou não leu todo o andamento da coisa, sobre o que eu estou publicando aí aos poucos, conforme os bancos me respondem sobre o suporte a Home Banking e Office Banking no Linux. Os bancos que respondem não quer dizer que eu mandei e-mail porque eles não funcionam, ou que não funcionaram para mim. Eu estou mandando e-mail para todos os bancos, para que eles deem um parecer sobre o funcionamento, funcionando ou não. E, lógico, há diferenciação, também tem gente que não entendeu ainda que tem diferenciação entre Home Banking, que é a pessoa física, e Office Banking, que é a pessoa jurídica. Alguns bancos funcionam perfeitamente o Home Banking para a pessoa física e não funcionam simplesmente a parte de Office Banking, que é a pessoa jurídica. Se a gente tem que dar uma atenção a todos, né, porque o mundo não é só o nosso umbigo, né? Existem pessoas que usam Linux para pessoa física e pessoa jurídica, então eu queria que os bancos dessem uma resposta sobre como eles tratam esses clientes, que afinal de contas são clientes, pagam as taxas como todos os outros, e não é só porque usa Linux que vai perder o direito de utilizar um Home Bank. Ou então mesmo assim que o seu banco funcione tudo no Linux, provavelmente aí se ele responder o e-mail, ele vai estar no site mesmo como tendo tudo funcionando. Então eu já queria dizer para vocês que eu não vou nem publicar nada sobre o Itaú, porque o Itaú já respondeu, ou melhor, não respondeu, tentou enrolar, pediu para que eu ligasse, e como eu disse, fui bem claro, eu quero algo por escrito. Aí então eu insisti nisso, eles pedindo para me mandar outro e-mail, e assim foi, eu mando outro e simplesmente eles não me respondem. Então se você é correntista do Itaú, eu não queria fazer propaganda contra ninguém, mas não tem outra alternativa. Então se você é correntista do Itaú, meus pêsames, ele não vai funcionar corretamente provavelmente. Se você tiver problema, o call center dele não está preparado para responder a dúvidas de quem trabalha com Linux, e eles estão, desculpa a palavra, eles estão cagando para você. Eles não querem saber. Se você fizer funcionar por conta, achar uma maneira, ótimo. Mas o banco não vai dar resposta para vocês, não vai auxiliar vocês. Então preste atenção nesse tipo de instituição. Quem está me acompanhando pelo Twitter sabe como é que foi a conversa pelo Twitter também com o pessoal do banco, e simplesmente foi como se eu fosse ignorado por eles, ou melhor, eles deram respostas, mas respostas automatizadas, como se fosse um robô mesmo respondendo para mim, sem responder nada. Bom, galera, acho que essa semana é isso, não vamos ter review, como eu já disse, então
só comentar o que a gente já postou no site. Obrigado aí por ter assistido e até o próximo final de semana.